Milhões de pessoas estão prestes a enfrentar a pior crise econômica da história. Em diversos países, as moedas locais estão desvalorizando rapidamente. A inflação está descontrolada e os níveis de dívida atingiram patamares insustentáveis. Economistas estão em alerta máximo, prevendo a falência iminente dessas nações. Se você vive em um desses lugares ou está pensando em se mudar para lá, é fundamental estar bem informado. No Econotalks, eu, Gustavo Mieczikoneski, apresento uma lista alarmante dos países que estão à beira do colapso. E no número 10, você descobrirá uma surpresa que pode impactar muitas pessoas. Fique comigo. Número 1, Paraguai. O Paraguai está à beira de um colapso econômico iminente. Dados recentes de 2024 expõem uma crise avassaladora. A inflação explodiu para 90%, tornando o custo de vida insuportável para milhões de paraguaios. A dívida externa disparou para 20 bilhões de dólares, afundando o país em uma espiral de insolvência. O desemprego atinge níveis catastróficos, com 15% da população sem trabalho, e a moeda nacional, o Guarani, desvalorizada em 60%. A situação é desesperadora. Manifestações surgem em todo o país e a estabilidade social está em risco. Santiago Peña, presidente do Paraguai, promete medidas radicais para salvar o país. Entre suas promessas estão a redução drástica dos gastos públicos, a abertura econômica e a privatização de empresas estatais. Peña afirma que essas ações são essenciais para evitar o colapso total e restaurar a estabilidade econômica. Se isso de fato vai funcionar, só o tempo e os paraguaios conseguirão responder. Número 2. Portugal. Dados recentes expõem uma crise significativa. A inflação ultrapassou a marca de 10%, reduzindo o poder de compra dos portugueses. A dívida externa atingiu impressionantes 300 bilhões de euros, lançando o país em um ciclo de desafios financeiros. Com o desemprego em 12% e a moeda nacional enfrentando pressão devido à inflação, as condições de vida estão diminuindo. A chegada de novos imigrantes, principalmente brasileiros, agrava ainda mais a situação, levando a protestos e descontentamento generalizado. O governo português promete soluções, mas as políticas atuais parecem insuficientes para evitar o agravamento da crise. Será este o ponto de virada para a economia portuguesa? A nação está em uma encruzilhada e o futuro é mais incerto do que nunca. Número 3. Canadá. Dados alarmantes apontam para uma crise econômica crescente no Canadá. A inflação no país atingiu 5,8% recentemente, corroendo o poder de compra da população. A dívida nacional alcançou 1,2 trilhões de dólares, gerando preocupações sobre a sustentabilidade econômica a longo prazo. Embora o desemprego esteja em 6,3% a nível nacional, algumas regiões enfrentam taxas superiores a 8%, gerando apreensão entre os canadenses. Além disso, há uma escassez crescente de produtos e serviços essenciais, exacerbada por interrupções na cadeia de suprimentos e aumento dos custos. O governo canadense, liderado pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, enfrenta crescente descontentamento público e críticas em relação às suas políticas econômicas e sociais. As promessas de reformas econômicas e medidas de alívio parecem ser insuficientes para conter o mal-estar crescente. A violência está aumentando no Canadá, em muito pelo aumento rápido e sem controle das drogas nas ruas. Novos imigrantes chegam todos os dias e os recursos do antes próspero país estão ficando sufocados, enfadado ao caos. O Canadá conseguirá superar esses desafios econômicos ou enfrentará uma crise mais profunda? O futuro econômico do país está em jogo. Número 4, Japão. A economia japonesa enfrenta um cenário desafiador em 2024, resultado de uma série de crises internas e externas. Dados recentes revelam uma situação preocupante. No primeiro trimestre do ano, o PIB do Japão caiu 12%, marcado por uma recessão.
A inflação atingiu 8,3% em maio, a mais alta dos últimos 30 anos, erodindo o poder de compra das famílias e diminuindo o padrão de vida. Muitas empresas enfrentam dificuldades severas, resultando em um aumento notável do desemprego. As exportações diminuíram 30% e as importações caíram 20%, gerando uma escassez de produtos essenciais e prejudicando o comércio. O sistema financeiro japonês está sob pressão, com alguns bancos enfrentando dificuldades para manter a estabilidade. A moeda nacional, o iene, está em queda acentuada, afetando a economia doméstica e o comércio exterior. Especialistas alertam para um possível agravamento da crise econômica, que pode levar a um aumento da pobreza e da desigualdade social. Sem um apoio econômico robusto e medidas eficazes para estimular a economia, o Japão pode enfrentar desafios econômicos ainda maiores, com sérias consequências para a sua população. Número 5, Espanha. A Espanha enfrenta uma crise econômica crescente. A inflação disparou para preocupantes 4% no governo atual, tornando o custo de vida difícil em várias cidades espanholas. A dívida pública alcançou níveis alarmantes, ultrapassando 1 trilhão de euros, e o desemprego chegou a 8%, deixando muitos espanhóis sem trabalho. A moeda nacional, o euro, sofreu uma desvalorização significativa, agravando ainda mais a crise econômica. As políticas vigentes parecem insuficientes para conter o problema, e o país está lidando com protestos generalizados e crescente turbulência social. O governo está tentando reverter a situação através de iniciativas sociais para impulsionar a economia. Será que a Espanha conseguirá evitar um colapso total? A nação está em um momento crítico e a recuperação parece cada vez mais desafiadora. Número 6, Alemanha. A Alemanha está enfrentando uma crise econômica profunda e preocupante. Dados recentes indicam uma inflação alarmante, que disparou para 8%, enquanto a dívida pública supera os 3 trilhões de euros. A economia está estagnada e o desemprego aumentou para 7%, deixando muitos alemães em dificuldade. O euro sofreu uma desvalorização notável de 15%, afetando a estabilidade financeira do país. Com uma população envelhecida e uma taxa de natalidade em queda, a Alemanha enfrenta desafios demográficos sérios que ameaçam sua posição como potência econômica. As cidades alemãs estão vendo um aumento na desigualdade social, enquanto a juventude enfrenta dificuldades para equilibrar as demandas econômicas e sociais. A insegurança econômica está crescendo e a tradicional estabilidade alemã está sendo testada. O futuro da Alemanha está em risco, com uma nação que luta para reverter sua trajetória de crise. Número 7, Itália. A Itália está à beira de um colapso econômico iminente. A inflação disparou para 150%, tornando o custo de vida insuportável para milhões de italianos. A dívida externa ultrapassou 500 bilhões de dólares, afundando o país em uma espiral de inadimplência. O desemprego atingiu níveis críticos de 30%, e o país enfrenta um grave problema de envelhecimento da população, que está pressionando ainda mais o sistema de seguridade social e os recursos econômicos. O governo enfrenta uma onda de protestos e descontentamento popular como nunca antes. As promessas de recuperação econômica através de políticas monetárias não convencionais parecem fúteis diante da magnitude da crise. A nação está em uma encruzilhada e a estabilidade econômica está por um fio. Número 8, Uruguai. O Uruguai está enfrentando uma crise econômica severa. Dados alarmantes mostram uma situação sem precedentes. A dívida pública subiu para 50 bilhões de dólares, colocando o país em um perigoso endividamento. O desemprego alcançou 15%, deixando milhares sem trabalho. O peso uruguaio, antes uma moeda forte de crescimento, agora desvalorizou-se em 25%, aumentando a incerteza econômica. O país enfrenta uma crise sem precedentes, com uma população envelhecida que sobrecarrega o sistema de previdência social, enquanto a insegurança nas ruas atinge níveis alarmantes. As cidades estão se tornando cada vez mais caóticas e a população está temerosa em sair de suas casas. O futuro da economia uruguaia está em jogo, com o mercado de trabalho em declínio e uma juventude desmotivada e sem esperança. O que era uma nação estável em crescimento está agora se desmoronando diante
dos nossos olhos. Número 9. Israel. Israel enfrenta uma crise econômica severa e uma situação de guerra crítica. Dados recentes mostram um cenário preocupante. A dívida pública alcançou níveis alarmantes, colocando o país em uma situação delicada. O desemprego está em alta, afetando diversas camadas da sociedade e gerando incertezas para muitos cidadãos, assim como para os imigrantes que enfrentam desafios significativos. O panorama é tumultuado, com protestos surgindo em Tel Aviv, Jerusalém e outras cidades importantes. O governo enfrenta dificuldades para implementar políticas eficazes e lidar com a crise econômica. Além disso, Israel está imerso em conflitos intensos com o Hamas e o Hezbollah, o que adiciona uma camada extra de complexidade à sua situação, além de toda a pressão mundial em cima desse conflito. A violência e os confrontos frequentes estão exacerbando a crise, afetando diretamente a vida cotidiana e a segurança dos seus cidadãos. O país lida com uma combinação de desafios econômicos e uma crescente pressão sobre seus recursos, exacerbada por questões de segurança e conflitos regionais. As ruas, antes tranquilas, estão agora carregadas de tensão e insegurança, com cidadãos preocupados com o futuro e a estabilidade no mercado de trabalho. A juventude está particularmente desanimada, enquanto a economia enfrenta dificuldades e a pressão sobre os serviços sociais atinge níveis críticos. Israel, uma nação de grande resiliência, agora se vê em meio a uma tempestade de problemas, lutando para encontrar um caminho para a recuperação. Número 10. Brasil. A crise econômica e política no Brasil atingiu novos patamares, exacerbada por uma combinação de instabilidade política e má gestão governamental. O real perdeu mais de 50% do seu valor desde o início das tensões, enquanto a inflação disparou para 17,8% em maio de 2024. O governo petista de Luiz Inácio Lula da Silva enfrentou críticas severas por sua má gestão. O ministro da Economia, Fernando Haddad, implementou uma série de novas taxas e impostos, o que intensificou o descontentamento e a falta de confiança no país. Empresas multinacionais abandonaram o mercado brasileiro, resultando em uma alta taxa de desemprego e escassez de produtos básicos. A produção industrial caiu 11% em abril de 2024, enquanto o comércio varejista enfrentou uma queda de 18,2% no mesmo período. A crise política continua a desestabilizar o país todo, com constantes disputas e falta de coesão no governo, agravando ainda mais a situação econômica. Analistas preveem um colapso econômico iminente nos próximos meses, com o PIB encolhendo 10% em 2024. A pobreza deve aumentar drasticamente, lançando milhões de pessoas em situação precária. O futuro do Brasil parece sombrio, com a nação à beira de um colapso econômico sem precedentes, refletindo em um cenário desolador e com consequências graves para a população. Muitas economias ao redor do mundo estão enfrentando uma crise severa, com moedas desvalorizadas, dívidas gigantescas e lideranças problemáticas. Será que esses países conseguirão se recuperar e restabelecer sua credibilidade no cenário internacional? Deixe sua opinião nos comentários, ela é sempre muito importante. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos exclusivos. E se esse vídeo te fez refletir sobre a economia global, não esqueça de deixar o seu like. Por aqui, Gustavo Mieczyk, do Econotalks. Até a nossa próxima análise econômica.